Olá, gente, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, quando essa live passar. Muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas à 9ª edição do Festival Literário de Araxá. O protocolo manda que eu fale uma abertura e depois convide os nossos convidados de hoje. Eu vou quebrar o protocolo e vou pedir que eles entrem agora. Vamos lá? Ei! Olá, Pedro, Winnie, Mel, muito obrigado pela presença virtual aqui conosco. Agora eu vou fazer a abertura. Gente, em primeiro lugar, agradecer a quem eu devo agradecer. A CBMM, que há 9 anos faz o FLI Araxá, e há 15 aqui em Araxá faz o Sempre um Papo. O apoio cultural indispensável também do Itaú, que também nos acompanha há tantos anos. A equipe, que durante o festival vocês vão descobrir quem são e o que fazem. E dizer que não é fácil fazer um festival dessa natureza. Eu descobri na construção do tema, na construção de todo esse processo, quanto é difícil fazer um festival em streaming. No entanto, estamos aqui em pleno estado de invenção e aos poucos também vocês vão descobrir o que é isso. Bem, vamos dar início então a essa maratona que começa agora, 24 horas no ar, aqui no Grande Hotel de Araxá, e só termina na noite do domingo, dia 1º de novembro, com uma série de pessoas, são quase 100 autores, falando do Brasil, de Araxá, do Brasil e de todos os países que falam a língua portuguesa, ao redor do tema da frase de José Saramago, que é: não existe a língua portuguesa, uma língua portuguesa, existem línguas em português. Ela define bem o que será esse FLI Araxá e todas as suas modalidades de língua portuguesa que serão faladas. Muito obrigado. Bem, Pedro, Winnie, Mel, muito obrigado pela presença de vocês. Não é sem razão que eu os convidei para abrir esse FLI Araxá. Vocês, para mim, representam não só aquele lugar comum do sangue novo, gente nova, não é só isso. Vocês representam uma tendência nova, uma inclinação nova que a literatura concebeu. Vocês são pessoas que espelham e que são exemplo para tantas outras que gostariam e que não só gostariam, que vão descobrir esse estado literário, esse estado de gostar de ler. Então, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo trabalho que vocês fazem. Tá? Eu queria pedir para que, como o Brasil inteiro está nos assistindo, não só o Brasil, a África, Portugal e tantos lugares. Então, eu queria pedir para que vocês fizessem uma breve apresentação de cada um, falando muito legal do trabalho que vocês fazem, né, Winnie? A Winnieteca, enfim, tudo isso. Eu queria começar pelo Winnie. Boa tarde, Winnie, tudo bem? Boa tarde, queria antes de mais nada agradecer o convite, é uma honra para mim estar participando dessa feira, ainda que de forma virtual. Eu gosto muito de feiras literárias, enfim, o momento exige, né, essa participação mais à distância, mas eu espero que existam outras oportunidades em um mundo um pouco menos distante, de a gente se encontrar pessoalmente. Eu sou a Winnie, eu tenho 32 anos, eu sou Yalorixá, sou uma apaixonada pelos livros desde muito criança. Os livros me salvaram muitas vezes, de muitas formas. Era um mundo de segurança contra o racismo, contra o sexismo, especialmente contra o racismo, num lugar que é um lugar muito racista, que é o Rio Grande do Sul. Eu muitas vezes encontrei no livro a possibilidade de estar mais confortável, de estar mais segura, de ver o mundo de um outro lugar, assim. Então, esse amor à literatura, esse amor aos livros, ele nasce aí, ele nasce também como uma boia de salvação, né? Fui muito influenciada pela minha mãe, pela minha avó,
a ler, né? Minha avó sempre fala isso, conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar, todo o resto as pessoas podem de alguma forma aprender de você, mas conhecimento não, o conhecimento ele fica. A gente sempre teve muito livro em casa, e a partir disso, dessa paixão, né, e de como o livro me ajudou a me compreender enquanto sujeito, enquanto uma mulher negra, eu desenvolvi um projeto de distribuição de livros para pessoas negras, né, que é a Winiteca. A Winiteca vai completar agora um ano, dia 20 de novembro, né, o lançamento da plataforma, mas a operação de distribuição de livros na internet, ela já tem aí 3 anos. A gente começou em 2018, 2 anos, e com uma outra formato, que era o Tinder dos livros, né, e começou de uma forma muito simples, assim, a partir de uma provocação minha no Twitter, e isso se transformou numa grande rede de distribuição de livro para pessoas negras, né, então a gente tem hoje mais de 30 mil seguidores no perfil da Winiteca, e a gente já conectou mais de 10 mil livros, né? Pessoas que precisam doar livros, pessoas que precisam ter os livros, assim. Então, é uma experiência muito bacana de poder circular livro e de circular livro de forma concreta, né? Porque a gente muitas vezes circula literatura a partir de trazer informação sobre a literatura, mas meramente trazer informação sobre a literatura não significa democratizar o acesso à literatura, né? E o que a gente tem tentado fazer, assim como outros projetos, é democratizar esse acesso, né? Que é um acesso que ainda é restrito, muito restrito, para classes mais abastadas e que também é racialmente restrito. Então, o que a gente tem feito, o que eu fiz com essa paixão, foi transformar essa paixão em um projeto de distribuição de livro. Afinal de contas, o livro fez tanto por mim, eu achei que estava na hora de eu poder fazer alguma coisa importante pelos livros também, poder compartilhar isso com outras pessoas, né? Enfim. Além disso, eu escrevo, eu sou escritora, eu tenho um livro já lançado, Imagens de Controle, que na semana passada a gente esgotou a primeira tiragem do livro, que é uma coisa que eu nunca imaginei acontecer na minha vida, assim, tipo, vender uma tiragem inteira de livros em menos de um ano, num momento tão difícil nesse país, o que também demonstra o quanto o livro é potente, né? O quanto a gente ainda está acreditando no poder da literatura, assim. Então, em linhas gerais, é um pouco isso. Essa sou eu, uma pessoa que ama o livro, que ama a literatura, que acredita que a leitura tem que ser democratizada e que conhecimento é para circular. Maravilha, aproveita e dá uma dica, conta para as pessoas como é que elas podem se conectar com você para colaborar. Então, a Winiteca, ela funciona exclusivamente no Twitter, que é um perfil no Twitter, que é @Winiteca. Você entra lá no @Winiteca e você vai clicar nas mensagens, como se você fosse mandar uma mensagem. Ela é um robô, ela funciona toda de forma automática, e aí ela vai te dar duas opções. Uma opção é você doar um livro e outra opção é você receber um livro. Quando você clica na opção doar um livro, você vai receber um pedido de livro específico. Essa é uma peculiaridade do projeto. Geralmente, projetos de doação de livro, eles são abertos para que as pessoas doem os livros que elas querem doar. No nosso projeto, a pessoa doa o livro que a pessoa precisa, que quem vai receber o livro precisa. Essas também isso também vem das lições da minha avó, né? Minha avó sempre dizia que a gente doa aquilo que a pessoa precisa, não aquilo que a gente não quer mais. Porque às vezes você vai doar uma coisa que você não quer mais, mas que não está inscrito na necessidade da pessoa, né? A gente precisa aprender a doar aquilo que as pessoas precisam. Então, você vai receber um pedido de livro, que é o livro que alguém quer, e o usuário de Twitter dessa pessoa. Aí você vai fazer contato com essa pessoa, a pessoa vai lhe dizer como enviar o livro para ela. E se você quer receber um livro, né, a Winiteca vai dar também as diretrizes para você registrar o pedido do livro. Ela vai te perguntar várias vezes se você é uma pessoa negra, né? Isso é autodeclaratório, mas a gente acha que é importante. A gente sempre construiu a ideia desse projeto como um projeto de combate ao racismo. E uma das dimensões do racismo é justamente a supressão da circulação de conhecimento, né? Então, ela pergunta várias vezes, e aí você registra o livro que você quer,
e a gente tenta buscar um doador. Em média, a gente leva, assim, para atender cada pedido, de 3 a 4 meses, porque o registro, o volume de pedidos é muito maior do que o número de doadores disponíveis, né? Mas mesmo assim, em algum momento, a gente consegue atender o pedido. E a gente tem colaboradores, enfim, de todo o Brasil, e de fora do Brasil também, que colaboram, que contribuem com o Uniteca. A gente já estabeleceu algumas parcerias com algumas editoras, a gente já teve distribuições de livros pela Companhia das Letras, pela Editora Record e por outras editoras também, que nos ajudaram bastante nesse período aí. E, enfim, para todo mundo que quiser conhecer a nossa operação, é só colar lá no Twitter, @Uniteca, que a gente está muito disposto a ajudar tanto a conectar quem gosta de livro e que tem a disposição de doar, quanto quem ama o livro não tem como acessar e precisa receber. Muito obrigado, Vini. Bem, o Pedro me ensinou que eu tenho que de vez em quando falar quem está aqui no YouTube. Então vou obedecer o Pedro, bonitinho. Agradecer, tem tanta gente, a Elisa Baião, muito obrigado, Sueli Cunha, Bárbara Fagundes, a Lucrécia Leite, que trabalha com a gente, maravilhosa. Todo mundo agradecendo a presença de vocês três aqui. Tá, o Juliano Fernandes, da CBMM, muito obrigado pelo trabalho e pela companhia, Juliano. Mauro Costa, sucesso na edição e todos os envolvidos. Muito obrigado. Ô, gente, faz pergunta, beleza? Eu falo aqui as perguntas. Agora é a vez da Mel. Mel, se apresenta, por favor, não sem antes eu fazer um agradecimento, que eu também fiz para o Ine e o Pedro, pelo trabalho que você faz pela literatura. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Eu que agradeço, meu Deus do céu, uma honra estar aqui. Eu sou grande admiradora da Fliaraxá, da Winnie, do Pedro, que eu conheci já faz uns meses, o Pedro a gente já se conhece já faz uns anos, então é uma honra estar aqui e poder estar em um evento que divulga a literatura, que compartilha tudo isso, todas as experiências literárias. Bom, eu me chamo Melody, né? Mel é o apelido que eu prefiro, enfim, mas que acabou ficando. Eu já estou na internet há uns 10 anos como Literaturice, que foi o canal que eu criei no YouTube. Depois, claro, surgiram aí outras redes, né, como o Instagram, enfim, mas mantenho até hoje o canal lá no YouTube. E ele surgiu, na verdade, quando eu tinha por volta de 16, 17 anos, eu estava prestes a fazer 17 anos, estava no ensino médio e eu passava por um momento de solidão, vamos dizer assim, né, para ficar no superficial, mas em um momento que eu estava precisando encontrar pessoas com as quais conversar sobre literatura, eu encontrei na internet e foi um abraço, assim. Então, essa é a ideia do Literaturice, né, de que a gente encontre companhia literária, porque foi isso que eu senti falta naquela época, quando eu estive ali criando, né, no momento de criação. E, na verdade, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, porque naquela época, 10 anos, em 2010, não tinha muito, né, essa ideia de YouTube, de internet, como um lugar onde você pode compartilhar, mesmo o que você quiser, vamos dizer assim, infelizmente, felizmente. Mas, na época, as poucas pessoas que eu encontrei falando sobre literatura na internet me abraçaram, e também as poucas pessoas que, naquela época, sabiam que isso existia também me abraçaram, de certa forma. Então, eu sou muito grata pessoalmente à internet por conta disso, às plataformas, né, que proporcionam esse contato aí, esse, né, conhecimento. E hoje permaneço na internet. Eu sou formada em estudos literários, em grande parte, sim, eu devo isso ao Literaturice, a todas as pessoas que eu conheci, ao mercado editorial que eu conheci, enfim, a todos os projetos, como o da Winnie e do Pedro, que eu conheci. E eu sou formada em estudos literários, hoje faço letras, acabei de me mudar para o Rio de Janeiro e estou tentando aí adaptar tudo, né, toda a criação de conteúdo à nova vida, porque um pouco, né, do que a gente faz na internet vem do nosso ambiente particular. E eu acho que isso também aproxima as pessoas da gente, esse contato um pouco mais íntimo. Então, é basicamente isso, assim, estou pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter e, sobretudo, lá no YouTube.
Maravilha. Fala quais são os seus canais para as pessoas saberem. O canal é Literaturice ou Mel Ferraz, você pode me encontrar também como Mel Ferraz, e também a mesma coisa no Twitter e no Instagram. Tá. Só antes de passar para o Pedro, Ine, tem uma pessoa aqui que eu pulei, é claro que eu não achei. Eu vou aprender aos poucos, viu, Pedro? Perdão aí. Está pedindo o seu e-mail, tá? E-mail de contato para doar livro. Eu posso passar depois aqui no chat e Pode. aí a gente coloca na legenda ali. Maravilha. Meu... Doutor Pedro Pacífico, muito obrigado, em primeiro lugar, pela sua gentileza, disponibilidade, dedicação comigo, eu tenho que contar as coisas mais graves. Um dia eu estava elaborando tudo isso que vocês estão vendo aqui, e aí eram mais ou menos 11h30, meia-noite, e aí surgiu uma dúvida, e eu falei, o Pedro sabe. Aí liguei meia-noite para o Pedro, falei, o Pedro, o que você está fazendo? Ele falou, dormindo, é claro. Eu falei, você não quer entrar numa live de trabalho agora não? Eu falei, entrou, ficou até 2h da manhã com a gente, coitado. A gente sofre, você é meu amigo, sofre, né? Vamos falar a verdade. Pedro, muito obrigado, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho maravilhoso no Bookster. Bom, pessoal, em primeiro lugar, obrigado, Afonso, pelo convite, pela amizade também, tudo bem? Eu te perdoo pela ligação, mas só porque eu também sou da noite e gosto de dormir tarde, mas foi muito gostoso preparar isso com você e pensar aqui nessa mesa, com duas pessoas que eu admiro muito, e então para mim é muito bom aí estar com a Mel e com a Winnie aqui, também com você para debater e falar um pouquinho desse tema que eu acredito muito, né, que é a forma de a gente conseguir divulgar e disseminar mais a literatura por meio das redes sociais e por meio da internet. Falando um pouco da minha história, né, com o Bookster, eu sou advogado, né, formei em Direito, e a minha relação com os livros sempre foi uma relação assim calma. Não era uma relação tão intensa, eu não tive uma família de leitores, não tive também uma família de pessoas relacionadas à área do mercado editorial. Eu tinha um interesse por livros, mas ficava um pouquinho perdido aí, né, em como manter e alimentar esse hábito. Então, acabava tendo fases de mais leitura, fases de menos leitura, ficava também um pouco sem saber, né, que livros eu podia escolher. Então, eu lembro de ir nas livrarias e realmente ficar olhando assim as estantes sem ter muita noção, e acabava recorrendo aos mais vendidos, achando que eu ia encontrar naquelas estantes e naquelas listas de mais vendidos os melhores livros. E aí, com o tempo, depois que eu me formei, inclusive, eu comecei a descobrir por acaso que tinham perfis literários, né, pelas redes sociais. Eu não sabia disso. Por exemplo, a Mel, que já estava há tantos anos, e eu não sabia da existência desses perfis. E aí, quando eu descobri e comecei a seguir alguns pelo Instagram, né, que eu utilizava bastante, eu me vi com vontade e encorajado a mudar um pouquinho o meu, amadurecer como leitor. Então, isso vale tanto para perder preconceitos literários que eu tinha, né, em relação a clássicos, aquele trauma que a gente fica da escola, também em relação a achar que os best-sellers são os melhores, o resto não vale a pena ler. Começar a entender, né, o que são best-sellers, por que eles estão lá. Também, de um outro lado, ter dicas boas e um pouco de referência do que ler em termos de diversidade, né? Então, quando a gente fala em literaturas ao redor do mundo, em autores contemporâneos que são menos conhecidos no Brasil, né, nos clássicos também, né, que eu ficava um pouco assim perdido na hora de escolher as minhas próximas leituras, e eu vi que, de fato, eu fui muito influenciado por esses perfis. E como eu vi uma mudança muito grande no meu perfil como leitor, e eu estava aproveitando muito disso, gostando muito disso, eu quis levar também essa influência adiante, né? Eu queria mostrar que eu que não era um leitor assim de criança, que lia muito, também não tinha essa família de leitores, falei, pô, se eu estou lendo tudo isso e tanta coisa boa, eu quero mostrar que todo mundo pode ler. Então foi uma ideia de compartilhar. Agora eu vou dar uma interrompida, porque é exatamente essa pergunta que eu queria. Como você chegou nesse ponto? Esse tratamento tão cuidadoso,
tão profissional que você dá ao livro transportando para a rede social? Já que você chegou nesse ponto, eu queria saber. Então, foi essa sensação quando eu percebi que eu podia falar sobre livros, né? Quando eu percebi que o livro não estava mais naquele pedestal meio inalcançável, né, para a classe de intelectuais ou para a academia. Não, eu como um leitor, né, comum, né, no sentido de não ter formação e não saber tecnicamente falar daquilo, podia falar sobre a minha experiência, né? Eu não ia estar, ninguém ia me criticar, ninguém ia me julgar, não precisaria saber exatamente o que eu estava falando em termos de, né, o gênero, o tipo de escrita. Não, mas eu queria contar como aquele livro me tocou. Então, eu acho que essa mudança no sentido de tornar e perceber que o livro era um bem, um objeto acessível do ponto de vista, né, de um contato com um leitor que não vive nesse mundo dos livros. E aí foi a partir desse momento que eu falei, pô, eu acho que todo mundo tem que perceber isso, sabe? A gente tem que levar essa ideia para todo mundo. Tem que tirar esse medo de achar que não, tenho medo de falar sobre o livro porque eu vou falar bobagem, porque eu não li tudo aquilo, porque não entendi aquele livro, não gostei muito daquele outro que está todo mundo falando. E foi aí que eu quis mostrar a minha experiência mesmo e mostrar um pouco do meu dia a dia para as pessoas, para elas perceberem que a minha rotina também é corrida, né? Eu tenho outra profissão e que a leitura faz uma parte da minha vida. Então, se você que também tem essa vida corrida doida, consegue incluir essa leitura na sua vida sem precisar, como as pessoas acabam achando, né? Que eu só faço isso, que eu deixo de assistir seriado, que eu deixo de sair com meus amigos, de fazer academia. Não, você só adiciona aquilo no seu dia a dia, né? E tentar trazer para essas pessoas que estão mais distantes do livro essa intimidade um pouco maior com o tema, sabe? Quando eu todo dia falo sobre esse tema na rede social e a pessoa me vê um pouquinho todo dia, é justamente para criar essa intimidade e um pouco de conforto para né, quando chegar numa livraria, vai já identificar alguns livros que eu falei, vai identificar também né, algum autor, alguma editora. E eu acho que esse passou a ser o meu principal objetivo, de mostrar, né, como você pode sim ler e mais que isso, mostrar como depois a leitura vai te transformar, né? Isso a longo prazo, como a ficção mesmo, a literatura, né, e não aqueles livros de não ficção que acabam figurando aí, estampando a lista de mais vendidos. Também não tenho nada contra, mas eu tento buscar as pessoas a perderem o preconceito contra a literatura, contra a ficção, ao pensarem que a ficção seria a perda de tempo aí em meio a uma geração de pessoas que querem otimizar o tempo a qualquer custo, então se pensam, né, já que eu vou ler então alguma coisa que vai me trazer algum proveito. Mas, na verdade, não. A ficção traz uma bagagem maravilhosa e você só precisa ter um pouco de paciência e entender isso. E aí, do Instagram, que é o perfil, o meu principal local, né, em que eu falo sobre o tema, eu acabei criando depois o canal no YouTube e também um podcast mais recente ainda, que é o Daria um Livro, em que eu entrevisto diferentes pessoas com visões diferentes sobre a leitura para elas contarem um pouquinho a relação com os livros. E aí é só escrever Bookster ou Pedro Pacífico que você me encontra aí nas redes. Eu quero que você fale um pouco mais do seu podcast, porque eu já gostei muito, já assisti. Nós vamos passar agora a palavra para a Winnie. Antes, como você mandou, eu queria agradecer demais a querida Carla Rico, está aqui dizendo que obrigada pela incrível oportunidade de acompanhar esse maravilhoso festival. Parabéns, Afonso. Obrigado, Carla, pelo sempre ajuda. A Lucrécia está aqui querendo saber como é que eu fiz isso. Eu falei, vou passar essa pergunta para o Pedro. Pedro sabe, meu filho. Matilde, qual é o caminho para o escritor iniciante? Qual o conselho? Matilde, eu juro que eu falo, mas vai demorar umas 2 horas. Vamos fazer um só sobre isso, tá? Winnie, tá, isso aqui é legal. Mas antes, agradecer também a Cristina Souza, que pergunta para a Mel qual é o canal dela no YouTube e se você dá dicas de leitura. Então, na próxima, quando chegar em você já responde, Mel. Roberto Moreno, parabéns pelo evento. Estou à disposição para contribuir com o Fliarachá no âmbito do projeto da nossa Fundação Geolíngua em defender e promover a literatura portuguesa no Brasil. É o que a gente está tentando fazer nessa edição. Unificar, conversar, trocar informações. Viu, Roberto? Entre em contato com a gente para a gente conversar mais
sobre isso. Flávia Falcão pergunta se os convidados são 100% online ou tem alguém aí no hotel com você tete a tete. Isso é boa pergunta. Aqui no hotel tem só o Léo Cunha e o Tino Freitas. Léo Cunha e Tino Freitas. Léo Cunha e o Tino fazem a parte infantil e infanto-juvenil durante a manhã. No mais, só eu, e informo também que eu e toda a equipe seguem todos os protocolos da Covid feita para nosso festival pelo Dr. Carlos Starling, um grande infectologista. Então, estamos aqui com todos os cuidados e cumprindo todos os protocolos. Isso é importante dizer sempre. Vamos lá, Winnie, a pessoa está perguntando, lá vai eu, tá vendo, Pedro? Winnie, quais são os seus números do seu projeto? Há uma plataforma? Eu acrescentaria, nesse contexto, que você falasse um pouquinho da sua experiência com as redes, ou seja, você se surpreendeu muito em receber essa adesão tão positiva ao seu projeto? E como é que você avançou? Então, vamos lá, né? A plataforma é toda no Twitter, como eu disse, você tem que entrar no Twitter, ir lá no @Winiteca e falar que funciona tudo. A gente já, como eu falei, a gente ultrapassou já a marca de 10 mil conexões, né? Que não necessariamente significam 10 mil livros, porque nem sempre essas conexões elas se concretizam, né? E já passamos dessa marca, essa altura a gente já doou mais de 10 mil livros, com certeza. E, assim, eu me surpreendi muito num primeiro momento, porque eu não esperava que as pessoas fossem compreender de fato o que isso significava, assim, né? A gente recebe muito comentário atravessado também, mas a quantidade de comentário atravessado é menor do que a disposição das pessoas em doar os livros, em participar do projeto, assim. E a Winiteca, ela funciona no Twitter, e todo o projeto ele se desenvolveu no Twitter, porque é uma rede que eu gosto muito, eu uso muito o Twitter, e que no momento que a Winiteca começou, eu estava começando a crescer em visibilidade no Twitter, né? Então, hoje eu tenho um pouco mais de 132 mil seguidores, que em termos de influência isso é um número médio, né? Podemos dizer que sou uma influencer média. No Instagram hoje a gente tem mais ou menos 34 mil seguidores. A Winiteca tem bem menos, até porque eu produzo menos conteúdo lá, porque a rede principal de funcionamento é o Twitter. Mas isso também vai falar bastante alto sobre os processos de supressão, silenciamento e deslocamento de mulheres negras, né? A gente produz muito conteúdo na Winiteca, a gente dá muita dica de livro na Winiteca, a gente fala sobre os livros, a gente fala sobre os livros que são mais pedidos, sobre os livros que chegam para a gente, né? Eu, Winnie, recebo muito livro por causa da Winiteca, e leio todos, e falo muito sobre eles também, mas, obviamente, eu não tenho a mesma repercussão que alguém que fala de livros ou que tem um projeto sobre livros, que é uma pessoa branca, né? Enfim, a cara que está lá... Esses tempos eu estava até pensando, será que se a gente trocasse um tempo o handle, o meu, né, do meu Twitter, a gente ampliaria, né? Talvez ampliasse, mas seria uma forma também, mais uma forma de... enfim, dar volume a essa lógica de silenciamento. Eu acho que sim. O que você acha, Pedro, nesse sentido? Se ela fosse para outra plataforma, Mel? Mel, quer falar? Mel? Migrar do Twitter para alguma outra plataforma? Também, incluir, não é, Winnie? Não migrar, incluir, né? Então, a operação de migrar para outra plataforma hoje, ou ampliar as plataformas, demandaria uma grana que a gente não tem, né? A operação acontece no Twitter porque o Twitter é nosso parceiro, né? O Twitter entendeu o que a gente estava fazendo e bancou a operação da Winiteca, né? O chatbot que opera a Winiteca foi desenvolvido pelo Twitter.
e parte significativa. A gente teve, quando no lançamento da Winiteca, e tem alguns momentos pontuais, que a gente tem, por exemplo, incremento de grana em ads na Winiteca, a partir de um projeto do Twitter que se chama Camping for Change. A Winiteca foi o projeto que naquele momento era Tinder dos livros, foi selecionado para participar desse projeto do Camping for Change, e a partir do Camping for Change a gente ampliou a operação da Winiteca, né? Então, ela opera no Twitter justamente porque tem tem um interesse do Twitter em fazer isso, né? Em ampliar a atuação da Winiteca. A gente tem um projeto a mais longo prazo, que é desenvolver uma plataforma específica para a Winiteca, um app específico para a Winiteca, e aí ele funcionaria fora das redes sociais, né? Mas a gente mantém a operação no Twitter, justamente porque o Twitter é a rede na qual eu, Winnie, tenho mais visibilidade, mais amplitude. Eu acho que isso tem a ver também com a coisa da escrita, né? A principal ferramenta de inscrição na internet no Twitter é a escrita, embora tenha já, a gente migre vídeo, migre foto para o Twitter, mas o que te faz ter volume na rede, no Twitter, é você twittar bem, ou seja, você conseguir condensar suas ideias num número pequeno de caracteres e fazer essas ideias circular. Isso é uma coisa que eu consigo fazer bem. E também, enfim, tem outras, a gente acaba, nós que somos de grupos socialmente subordinados, especialmente de grupos racialmente subordinados, a gente acaba precisando enfrentar várias barreiras nas mais diversas camadas sociais, né? E a internet é uma replicação da sociedade. Então, na internet, você também vai ter barreiras raciais, né? E que como a gente tem barreiras raciais na própria literatura, onde a resistência, os processos de resistência, tanto de resistência intelectual quanto de resistência política dessas pessoas que são oriundas de grupos subordinados, é que vão furar essas barreiras, mas ainda assim elas se mantêm. Então, a gente conseguiu furar uma barreira, que era, por exemplo, que nesse caso era ter a atenção da rede na qual a gente estava desenvolvendo o projeto, né? Então, e por isso que eu falo muito da Winiteca numa perspectiva coletiva. Se a Winiteca existe hoje, é porque as pessoas, e aqui vocês estão vendo o meu gato, que é a Bonnie, que deu um rasante do nada nas minhas costas, ela sempre fazia do nada, pula nas minhas costas, mas a Winiteca existe, como eu estava dizendo, porque as pessoas acreditaram que era possível fazer isso, né? Legal. Eu só tive a ideia. O que sustenta a Winiteca é a rede de doadores e a rede de receptores. São Muito essas legal. pessoas que fazem a Winiteca ser possível. Eu sozinha não daria conta, porque eu sozinha não teria pessoas... Eu não saberia o que as pessoas querem ler, e menos ainda não saberia que pessoas querem doar, né? Então, o que eu fiz foi usar a ferramenta, né? Que é a ferramenta que estava disponível ali, de forma criativa, para proporcionar esses encontros, né? Mas a minha função é meramente proporcionar esses encontros. O que faz dar certo é a disposição das pessoas em doar e a disposição das pessoas em ler livro. Então, é um pouco isso, assim. O Twitter facilita essa ação, né? Então, eu acabo ficando mais por ali mesmo, por enquanto a gente está mais por ali, também porque meus tempos são muito restritos, né? Eu estou fazendo um doutorado, eu estou escrevendo um segundo livro agora também, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então eu acabo precisando escalonar as minhas atividades. Maravilha, Winnie. Mel, o pessoal aqui está pedindo para você falar mais da plataforma, perguntar como você indica os livros. A Elisa Elisa Chacon, que foi um beijo grande porque você incentivou ela a voltar a ser leitora. Gente, é a frase que todo mundo quer ouvir, né? Vocês três, né? Querem ouvir essa frase o tempo inteiro, né? Nós todos, voltar a ser leitora. Muito legal. Então, Mel, a palavra é sua. Um beijão, então, para ela. Sinta-se abraçada aqui, como eu disse, né? Esse abraço de uma companhia literária. Cara, isso é fantástico, assim, porque tem esse tipo de, vamos dizer, de contato, né? A galera me manda mensagem falando, você me incentivou a voltar a ler.
mas também tem uma galera que me acompanha desde 2010 e que naquela época falava muito sobre livros juvenis ou infanto-juvenis, né? E que era o que eu lia na época. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ler mais clássicos. Foi uma coisa bem gradual, assim. Então tem uma galera que me acompanha desde lá de quando tudo era mato mesmo, do Literaturice, e que viu essa transição e que também me acompanhou. Então tem uma galera que fala assim, nossa, você me incentivou a ler clássicos, ou você me incentivou a ler um gênero que eu não estava acostumado a ler, né? Então isso é muito legal, e não só clássicos, né? Eu não falo só sobre clássicos no Literaturice hoje, até porque eu já sou formada também, mas sim, eu dou dicas de livros. Na verdade, o Literaturice, ele surgiu para isso, né, para eu compartilhar as minhas experiências literárias e também como forma de receber outros compartilhamentos, né, de conversar sobre livros com as pessoas. Então, no Literaturice, tanto no Instagram quanto no YouTube e um pouquinho no Twitter, eu não estou tão presente no Twitter, mas sobretudo no Instagram e no YouTube eu falo bastante sobre os livros que eu leio, que eu sou convidada a ler, com os quais eu trabalho, sei lá, eu acabo estudando também, né? Como eu disse, eu tô na segunda graduação, então eu acabo tendo alguns livros aí na minha vida por estudo ainda. E é basicamente isso, assim, eu falo sobre os livros que eu leio, que eu vejo que eu quero ler. Eu também promovo aí vídeos sobre outras coisas, tipo tags, né, que são mais vídeos dinâmicos, falando sobre vários livros, indicando vários livros de uma forma mais dinâmica mesmo. E já realizei entrevistas, já fiz várias coisas legais lá na Literaturice, assim, porque é um trabalho de 10 anos, né? E isso também acompanha muito a forma como se cria conteúdo na internet, que eu acho que é algo muito interessante da gente acabar conversando, porque 10 anos na internet não é pouca coisa, no sentido de que muita coisa muda, né? Se você for ver que uma coisa está sendo produzida hoje de uma forma e daqui um mês já vem, sei lá, você pode ter uma pandemia que coloca para você no seu cotidiano lives, muito mais do que antes. Como aconteceu, por exemplo, com o Pedro, né? Que ele começou a fazer várias lives e, sobretudo, por conta desse distanciamento social mesmo. Então, o mundo também vai moldar um pouco a forma como a gente cria, porque nós fazemos parte do mundo. E eu acho isso muito interessante de observar, como uma pessoa que trabalha com isso, né? De observar como que isso acontece, sabe? Quais são as demandas, o que a galera gostaria de ver, o que eu gostaria de ver, porque eu também tenho esse termômetro um pouco na criação dos vídeos, de tudo que eu posto na internet. Eu também espelho muito naquilo que eu gostaria de ver e do que a galera me fala, olha, eu gostaria muito de ver isso, dessa forma, enfim. É uma grande pesquisa, porque já que eu faço tudo por trás, né, da literatura, todas as etapas possíveis de edição de vídeo, agora eu estou conseguindo, aí depois de 10 anos, ter o acompanhamento de uma editora profissional de vídeos, ainda bem, mas também foi fruto aí de um apoio muito grande do público. Mas é basicamente isso, assim, eu falo muito sobre livros, né, é o tema principal, eu tento não fugir muito disso, e quando eu dou uma fugidinha, é sempre aí apoiada também, baseada nos livros. Maravilha, Mel. Pedro, fala um pouquinho agora dessa última atividade sua, que você está iniciando, que são os podcasts. Então, realmente foi uma nova aventura que, como a Mel disse, acabou surgindo a ideia por conta dessas lives que eu passei a fazer durante esse período de quarentena, né? Todo mundo em casa, essa ferramenta das lives acabou surgindo como uma forma de aproximar e diminuir essas distâncias que o coronavírus trouxe. E comecei a fazer, né, ao acaso, assim, total, conversas informais, sem qualquer preparação, né, de entrevista. Eu não tenho qualquer também formação ou experiência de entrevistador, mas começou a ter um feedback muito positivo, porque eu basicamente estava batendo papo com pessoas que eu admiro muito sobre livros. Então, conversei com diversas pessoas, né, Walter Ugumãe, Pedro Bial, Monja Cohen, Lilia Schwartz, Gabriela Prioli, assim, um monte de gente muito legal, Cortella, e a partir disso, né, as pessoas começaram a pedir,
converte essas lives em podcast ou comece a fazer entrevistas por meio dessa ferramenta, porque as pessoas gostam de utilizar o podcast, né, em determinado momento do dia, estão fazendo algum esporte de manhã, e nem sempre a pessoa podia assistir a live naquele horário que estava marcado. Então, aí veio a ideia justamente de migrar também para essa plataforma, né, mais uma forma de atingir pessoas com o tema da literatura. E a ideia é, os primeiros 4 episódios foram, de fato, lives que eu converti, né, lives que eu gostei muito, que foram feitas durante a quarentena, e a partir do 5º episódio, são episódios inéditos e novos, aí com entrevistas feitas também com pessoas. A ideia é pegar pessoas de diferentes formações, diferentes ideias, pensamentos, para que elas contem um pouquinho sobre a sua experiência, né, de vida, sobre a sua experiência com os livros, né, a ideia de que tem tanta história legal que daria um livro, então vamos ouvir essas histórias, e muitas delas, inclusive, já viraram livros, né, com as pessoas com quem eu estou conversando. Então, está sendo uma experiência muito legal também de me aproximar um pouco de tantas histórias diferentes, né, e poder compartilhar isso, esse privilégio que eu estou tendo de conhecer, né, essas pessoas que eu admiro, com os meus seguidores e outros leitores, outras pessoas que queiram aí se aproveitar de um bate-papo de leitura tão gostoso. Muito legal, Pedro. Winnie, ficou uma lacuna na sua fala que eu queria que você falasse um pouco. Primeiro, me deu curiosidade sobre o que você está fazendo, qual é o tema do seu doutorado. Segundo, fala do livro. Então, vou falar do livro, então. E do tema do doutorado. Bom, o livro se chama Imagens de Controle. É um livro que é oriundo da minha dissertação de mestrado. Eu fiz mestrado em Direito, sou graduada em Direito, mestra em Direito. Defendi ano passado no mestrado, e logo veio o convite da editora Zuc para transformar, então, a dissertação em um livro, né? Esse livro trata, então, desse conceito, que é o conceito de imagens de controle, que é uma categoria analítica do pensamento da Patricia Hill Collins, que é uma socióloga estadunidense super importante na teoria crítica, uma das sociólogas contemporâneas, talvez a mais importante socióloga viva hoje, que é uma mulher negra e cujo pensamento, infelizmente, circula de maneira muito parcial, né? Tanto no contexto, especialmente no contexto brasileiro, mas pensando o espaço acadêmico, enfim, ainda é uma obra que circula menos do que ela deveria. E aí eu estudei esse conceito, essa categoria de imagens de controle. Em linhas gerais, imagens de controle é uma forma de manutenção do racismo e do sexismo na sua dimensão ideológica. Então, você cria imagens de controle que são mobilizadas para que, sobretudo mulheres negras, mas não só mulheres negras, permaneçam fixadas em lugares previamente definidos por aqueles que estão, né, no centro das estruturas de poder. E as imagens de controle que a Collins organiza, que ela observa, elas são bastante interessantes porque elas nos permitem, inclusive, pensar que imagens de controle para mulheres negras são produzidas, por exemplo, na literatura, né? E como que as próprias mulheres negras elas vão se apropriar desse espaço, do espaço literário, por exemplo, para reverter essas imagens de controle. Então, quando a gente olha, por exemplo, a escrita de escritoras como a Conceição Evaristo, né, que sei que é uma grande presença, né, na Filiera Chá. Que é a nossa patrona. Exatamente. A Conceição, ela vai escrever, ela vai imprimir na literatura dela uma forma de desmistificar essas imagens, né? Tem um texto da Conceição que eu gosto muito, que ela escreveu uma coluna no jornal, que ela fala sobre a tia Anastácia, né? A tia Anastácia a personagem ela é constituída a partir de uma série de imagens de controle sobre o corpo e o comportamento de mulheres negras. E essas imagens, elas são tão fortes, elas permeiam, por isso que elas representam a dimensão ideológica do racismo e do sexismo, elas permeiam de maneira tão profunda o ideário, o imaginário social, que muitas vezes as pessoas não vão se dar conta da perversidade que essas imagens contêm. Então, se a gente olha, por exemplo, a figura da tia Anastácia, se a gente não prestar bastante atenção, a gente não consegue perceber como que, por exemplo, ali está escrito uma ideologia que mulheres negras não produzem conhecimento. Porque por mais que seja a tia Anastácia quem de fato cozinhe, a farinha é Dona Benta.
Por mais que a tia Anastácia tenha sido quem... Emília, que é uma boneca, tem mais subjetividade, mais humanidade que a tia Anastácia, que é um ser humano. Não é sem razão que a Emília todo tempo desafia a tia Anastácia, né? Quando a gente percebe a maneira com que tem uma passagem específica de Reinações de Narizinho, em que a Narizinho está brincando de um concurso de beleza com a Dona Benta e com a tia Anastácia, e ela descreve a tia Anastácia. E aí, nessa descrição, ela usa nessa descrição que é a Narizinho que está fazendo, mas que quem faz é o Monteiro Lobato, que é o autor, que era um homem branco e um eugenista. Ela usa palavras que são palavras que até hoje são utilizadas para suprimir a humanidade de mulheres negras, né? Ela vai trabalhar com uma supressão que é estética e com uma supressão também que é uma supressão de intelecto, né? E aí ela diz, bom, na verdade a tia Anastácia é uma princesa loura dos olhos azuis, que ela hoje é uma mulher preta porque ela foi amaldiçoada, e ela vai voltar a ser uma princesa quando ela encontrar a joia na barriga do sapo. Quando a maldição foi embora, né? Ser negro é uma maldição, né? E essa ideia de que ser negro é uma maldição, que ser uma mulher negra é uma maldição, ela é uma ideia que é constituída ideologicamente, que é sustentada por essas imagens de controle que vão se retroalimentando. Então, o que eu estudei foi isso. Eu estudei a categoria, né? E estudei e propus formas de aplicar a categoria. A gente pode aplicar a categoria de várias maneiras, né? Em análise literária tem sido bastante aplicado para ler, enfim, né? Como que se estabelecem esses discursos. E o doutorado, agora eu tô em processo de qualificação, estou escrevendo projeto de tese. Deveria, inclusive, é um período maravilhoso. Você está preparada, né? Estou preparada. Não dorme, não levanta, não acorda. Exato. Eu estou escrevendo o projeto, mas o que eu estou estudando é justamente o processo de inscrição intelectual de mulheres negras, né? Muito a partir de como essas mulheres elas vão cunhar, né, palavras de luta que vão ser utilizadas para nomear esses fenômenos, tanto o fenômeno de opressão quanto o fenômeno de resistência. E aí eu estou estudando a trajetória e o processo de inscrição intelectual de 5 escritoras, entre elas a Conceição, né? Maravilha. A partir das categorias que elas criaram, né? Então, eu estou estudando o conceito de escrevivência, o conceito de dororidade, o conceito de epistemicídio, a categoria enegrecer o feminismo, ambas na obra de Sueli Carneiro, e a categoria de Alodê, na obra de Jurema Werneck, e o conceito de pacto narcísico da branquitude na obra da Cida Bento. Assim. A Sueli também, você está estudando? A Sueli também? Oi? A Sueli Carneiro também? Também, estou estudando os dois conceitos, né? Tanto o conceito de epistemicídio quanto a categoria de enegrecer o feminismo. Então, estou tentando compreender como que, apesar de todo o processo de supressão intelectual, de silenciamento, de ocultamento, da potência da escrita de mulheres negras e de como essas mulheres organizaram essas categorias para nomear os seus processos de resistência e para descrever o processo de violência epistêmica do qual elas precisaram resistir, como que elas conseguiram fazer isso? O que acontece? Né? Que e esses conceitos eles se permeiam, eles são entremeados, né? A ideia de escrevivência, a própria Conceição fala isso, né? Se a gente for analisar o conceito de escrevivência junto com o conceito de epistemicídio, a gente pode concluir que o conceito de escrevivência é uma resposta à lógica do epistemicídio, né? Porque nos permite nos inscrever enquanto escritoras, enquanto intelectuais, enquanto produtoras de conhecimento a partir da nossa própria experiência. Então, é isso que eu estou fazendo no doutorado. Estou tentando. Maravilhoso, assim. Mas é uma tarefa difícil. É uma tarefa hercúlea, por isso que é uma tese. Você tá 3 anos ainda para desenvolver. Você está fazendo uma combinação bem complexa, vai ser difícil. Estou tentando, vamos ver para onde é que Tomara, vai. Estamos aqui, os leitores aqui na grade, todos torcendo para que você consiga e nos mostre para a gente ler, viu? E, certamente, em breve. Bem, já estamos chegando no final. Eu aqui, como o Pedro manda, tenho que dar uma geral, agradecer a todo mundo que participou. Muitas perguntas estão aqui dirigidas a vocês. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha no YouTube e respondê-las, eu agradeço, tá?
Que mais? Bem, eu queria que vocês dois encerrassem, considerando que a Winnie já deu uma fechadinha, não deu, Winnie? Beleza. Se quiser completar, não tem problema. Falando do sonho que a Winnie já conseguiu. Eu queria te perguntar para os dois, quando é que sai o livro de vocês? E o que terá, qual será o conteúdo? Mel, pode começar. Uma pergunta, sempre que eu abro caixinha para perguntas, né, para eu responder, sobretudo lá no Instagram, me fazem essa pergunta. Eu sempre tive vontade de escrever um livro, eu já escrevi, na verdade, principalmente quando eu era mais jovem. Eu lembro que eu terminei um com 18 anos, mas é um processo, é uma ideia, na verdade, muito difícil para mim atualmente. Agora que eu conheço o mercado editorial, eu sei que também eu, assim, admiro demais a Winnie, porque fazer uma tese, né, escrever uma tese é muito difícil. Publicar, então, ela que está no processo de publicação da dissertação é também muito, muito difícil, né? E eu acho que, no momento, assim, eu tenho minhas ideias, mas eu preciso ainda que uma ideia que realmente, sei lá, faça sentido para mim, realmente me venha, sabe? Eu tenho um gosto, um apreço pela ficção científica muito grande, e já tem uns anos que eu penso nisso, né, em talvez desenvolver uma história de ficção científica várias vezes, assim, antes de dormir, naquele limiar, né, quase dormindo. Eu tenho algumas ideias que depois eu penso, por que eu não escrevi, né? Algumas vezes já escrevi, mas depois eu falei, nossa, né? Quando eu estava quase dormindo era muito melhor do que isso agora, sabe, acordada. Talvez isso seja algo bastante, assim, interessante para a ficção científica, né? Diga muito sobre ficção científica, o gênero em si. Mas, enfim, eu tenho essa vontade, eu sei que é uma coisa muito difícil, e eu não sei se um dia vai acontecer, né? Mas estou aberta aí às minhas ideias, quando elas vierem. Muito obrigado, Mel. Pedro, a Nina, Pedro já me pediu para falar aqui no privado, que vocês que estão nos assistindo aí no YouTube, no Facebook, em outras redes, por favor, se inscrevam no nosso canal, apertem esse sininho aí para poder receber as notificações das próximas lives. Falei certo, Pedro? Muito certo, tá profissional já. Pedro, eu queria que você fizesse o encerramento dessa maravilha de debate, de falas que nós tivemos hoje, respondendo essa pergunta, né? Quando é que sai o seu livro? Agora vai ter que passar para a Mel e para a Ine primeiro, viu? Antes de publicar. Vou. Não, realmente, essa pergunta também aparece com bastante frequência lá nas redes sociais, né? O pessoal querendo saber. E também, assim como a Mel, tenho ideias, eu sou mais ligado ao gênero, acho que de realismo mágico, que eu sou muito fã, tenho ideias nesse sentido. Já até andei conversando com algumas editoras, mas o que eu acabei concluindo, né, e também vendo tantos autores brilhantes publicando aqui no Brasil, é que a escrita, né, às vezes a gente tem uma ideia meio uma idealização um pouco de que, né, o escritor senta na cadeira, vem aquela inspiração e ele sai escrevendo. Mas não, se você sentar, né, a bunda na cadeira mesmo, ficar lá horas, escreve, reescreve, apaga, reescreve, começa de novo. E isso, ou seja, precisa de muita, muita dedicação. E eu estou num momento de vida que tempo, eu acho que é a coisa que mais está me faltando, né? Porque eu tenho essa vida dupla já, né? De advogado e influenciador digital dos livros. Estou numa fase de muitos, né, trabalhos dos dois lados. Então, eu acho que eu preciso ainda estabilizar um pouquinho para aí conseguir me dedicar o quanto precisa, né? Porque não dá para a gente aceitar, né? Vamos escrever, mas e aí não conseguir me dedicar direito, porque realmente o trabalho do escritor é um trabalho que demanda muito, né? E que a gente precisa muito valorizar, porque realmente é um desgaste, né? Tanto emocional e de tempo que deve ser valorizado. E eu acho que muitas vezes o público que está meio distante desse mundo acaba não tendo né, noção dessa realidade. Legal, agora só para encerrar, você fez também uma outra reflexão
houve um tempo em que os críticos literários, com todo o seu rigor estético e etc., tiveram uma importância significativa, principalmente no lançamento de novos autores. Hoje eu acho que vocês, de uma forma tão mais espontânea, tão mais verdadeira, inclusive, porque não se prendem aos rigores da academia, conseguem fazer, né? Então, vocês não acham isso também? Recebe, de fato, assim, eu recebo muitos pedidos, né, de autores estreantes que querem enviar né, as obras, mas acaba se tornando inviável, né, a leitura dessas obras, infelizmente, porque, assim, como eu falei, o meu tempo para leitura é um tempo curto já no meu dia, né, que eu preciso fazer todo o resto. Então, eu tenho já aquela minha seleção de livros que eu quero ler para os projetos que eu estou fazendo, né, para compartilhar determinada temática que eu estou sugerindo. Então, realmente fica muito difícil, porque é até como selecionar, né, ia dar um conflito interno que eu ia acabar sofrendo. Então, eu não tenho ainda, nunca não tive essa atividade realmente de tentar ler e selecionar possíveis novos talentos, porque nem sei se eu teria essa capacidade, assim, né, uma coisa um pouco com a técnica, mas por enquanto se tornou inviável esse tipo de negócio. Posso fazer um adendo aqui? Claro, Mel. Quanto à crítica literária, né? Se eu tive um aprendizado, né, durante esses anos aí, criando conteúdo na internet, no começo sem saber o que eu estava fazendo, hoje, de certa forma, consciente, né? Foi que as plataformas, elas nos ajudam, entende? A você conseguir compartilhar, então, literatura, né? E que cada uma delas tem um valor. E eu acho que isso é muito interessante de você ver, porque a internet, ela proporciona esse ambiente, certo? Então, eu gosto muito de entender como que, por exemplo, o Twitter funciona, um jornal funciona, um site funciona, um YouTube funciona, porque cada um tem o seu espaço para isso, e tem as suas possibilidades, e tem o seu valor. Então, eu queria, né, terminar aqui falando isso, porque eu acho que é muito interessante estarmos aqui hoje conversando sobre tudo isso que estamos desenvolvendo na internet, né? Como também uma forma de olhar para os novos tempos, porque, né, as coisas mudam, as plataformas mudam, e cada uma delas tem o seu valor, porque elas são produzidas, então, a partir de demandas, necessidades e vontades. Winnie, sobrou para você encerrar, querida. Bom, então eu queria, enfim, agradecer essa oportunidade de participar dessa feira, que é uma feira tão importante, né, que tem uma história, uma trajetória tão bonita, com essas duas pessoas que são entusiastas dos livros, tanto quanto eu, e que fazem, né, usam as suas redes para divulgar a leitura e a literatura. E eu acho que esse é um momento difícil de fazer isso. Esse é um momento em que a gente tem um processo contrário, a gente tem um processo de desvalorização do livro, a gente tem uma tentativa de tributação do livro, a gente tem todo um discurso que fala que livro não importa, né? Que, enfim, e a gente está fazendo o contrário, a gente está dizendo que os livros são importantes, que ler importa, que a literatura é importante, que a produção de literatura é importante, e que autores e autoras também são importantes. E acho que essa resistência também que a gente está fazendo, né, de manter as feiras literárias, mesmo num formato que é muito diferente você participar de uma feira literária online, né? Eu não sei vocês, mas o que eu mais gosto de uma feira literária, eu tive a oportunidade de ir na Flickr. Encontrar, né? Tá junto. Tá lá, você tá perto do autor, você tá naquele ambiente que se transforma em um ambiente do livro. Para quem gosta de livro, é uma loucura você participar de uma feira literária. Então, isso a gente está perdendo, mas a gente também está ganhando a possibilidade de fazer trocas, né? E de fazer trocas que impulsionem cada vez mais o amor à literatura, para que a gente possa manter feiras literárias e manter feiras literárias e um público perto do livro, né? Com apoio, com participação, com política pública de democratização do acesso. Muitíssimo obrigado para vocês três. Não existiria um jeito mais legal de começar o Fliarachá. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Seguimos aí com a programação.
autores de Araxá vão falar agora. Depois, às 18 horas, o professor Danilo Miranda, diretor-presidente do SESC São Paulo. Ok? Depois, mais à noite, Walter Ugumãe e Antônio Fagundes. Antes, Monja Cohen. E a programação continua até domingo. Muito obrigado a todos. Araxá é uma cidade que tem um berço cultural extremamente privilegiado. Nós estamos no epicentro de diversos acontecimentos históricos. Nós temos aqui próximo alguns dos maiores quilombos aqui nessa região. Nós temos toda a história escravagista, o próprio nome da cidade Araxá, lugar alto onde primeiro se avista o sol, é um nome que vem de origem indígena, de um dos dialetos que vem do Tupi-Guarani. E além disso, toda a história de colonização portuguesa e exploração dos minérios e exploração do povo indígena e negro nessa região, ou seja, que é um grande berço da cultura e da história brasileira. Fora isso, a gente tem também toda a lenda com seus aspectos históricos, reais e um pouco míticos ao mesmo tempo, da nossa querida Dona Beija. Então, fazer um evento literário num local como esse, que ainda tem como pano de fundo um grande hotel como esse Complexo do Barreiro, onde nós estamos aqui, foi o casamento perfeito. A gente sabe que já se tem criado nos últimos anos uma geração nova de leitores e de escritores de várias faixas etárias, mas o trabalho que o FLI desenvolve nas escolas é espetacular, já tem despertado o gosto e incentivado a leitura e tem proposto uma série de novos pensamentos culturais para a cidade. Portanto, o FLI Araxá acontece numa cidade que já tem cultura forte.